Doutor, lá no consultório, na clínica, chega uma pessoa e fala assim, tenho um mau hálito. O que é isso? Qual é essa origem do mau hálito? Olha, muitas vezes as pessoas chegam com uma crença inabalável em ter mau hálito. E nem sempre essas pessoas têm um mau hálito, ou têm um mau hálito tão forte quanto eles creem. Um mau hálito psicológico? Na verdade, às vezes a pessoa, 15, 20 anos atrás, elas tiveram um relato de alguém, de um amiguinho de escola que falou que ele estava com mau hálito, e a pessoa se fechou. Daquele tempo em diante, começou a ficar aficionada por balas, chicletes, escovação várias vezes ao dia. E, quando chega ao consultório, já está com toda a parte psicológica comprometida. É uma pessoa que não fala de perto, não olha nos olhos para falar. É uma pessoa que, se alguém passar a mão no nariz próximo a ela, ela vai ter certeza que foi por causa do hálito dela. Então, tem uma série de alterações de comportamento que, se não forem tratadas, compromete o resultado do tratamento. Nós temos uma filosofia. A filosofia é: um bom tratamento de halitose deve contemplar sempre o tratamento do hálito e o tratamento da segurança. E voltando aqui ainda, este foco, essa impressão, essa percepção que talvez possa ter mau hálito o cidadão, a mulher, o rapaz, pode atrapalhá-lo também na vida profissional. Sem dúvida, os prejuízos são na vida profissional, na vida afetiva, nos contatos familiares, a pessoa vai se fechando. Às vezes a pessoa, num contato profissional, ela pode deixar de expor uma ideia numa reunião de trabalho por simplesmente achar que seu hálito é ofensivo. Então, realmente, em todas as esferas que eu já mencionei, o hálito atrapalha, realmente. Mas é muito interessante dizer que hoje 60% das pessoas que vão à nossa clínica creem que tem mau hálito, uma crença que o mau hálito deles é forte. No entanto, quando você vai analisar de perto, o que eles têm é muitas alterações de comportamento e esses 60% de pacientes têm um mau hálito leve ou intermitente. O que significa isso? Tem dia que tem mau hálito, tem dia que não tem. Por isso que toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui diante dos nossos telespectadores, eu recomendo, se você tiver dúvida se tem mau hálito ou não, pergunte a alguém em quem confia em diferentes horários se você tem ou não o hálito alterado. Tem alguém da sua confiança que você realmente pode ter coragem de fazer essa pergunta. Esse é um teste fundamental. Doutor, gosto amargo é sinônimo de mau hálito? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque em nossa clínica nós fizemos uma estatística, mais de 2/3 dos pacientes que chegam para tratar do seu mau hálito, eles têm como queixa principal a alteração do paladar, ou seja, o gosto amargo. E o gosto amargo, ele ocorre principalmente por 4 fatores. Então, eu vou explicar rapidamente esses fatores. O primeiro fator é o seguinte: a predominância de receptores, nós sentimos os gostos, diferentes gostos na língua. E a predominância para sentir o gosto amargo é justamente no fundo da língua, e é onde se deposita a saburra. Então, a saburra lingual, se não for removida, provoca o gosto amargo. Então, é uma causa de mau hálito que provoca o gosto amargo. Segunda causa de gosto amargo, jejum prolongado. Então, a pessoa, às vezes, está muitas horas sem comer por causa de trabalho. Às vezes, a pessoa embarca no trabalho, fica horas ali se concentrando e esquece de se alimentar e também dá gosto amargo. Uma terceira causa de alteração de paladar seria a diminuição da produção de saliva. Então, veja bem, essas 3, todas ligadas ao mau hálito, né? Jejum prolongado dá mau hálito, dá gosto amargo. Saburra lingual dá gosto amargo e dá mau hálito, né? E a baixa salivação também dá gosto amargo e dá alteração de paladar. E a última causa, o processo de maturação dessas pelezinhas que tem na língua, chamado papilas linguais, o zinco faz parte desse processo. Então, a carência de zinco pode também desenvolver o gosto amargo no nosso paciente. Então, a gente, com essas 4 abordagens de tratamento, normalmente a gente resolve 95% dos casos de alteração de paladar. Mas a alteração de paladar não significa mau hálito, necessariamente. Certo? Então, a sua pergunta, a sua resposta também vai aqui para a nossa irmã Penha Ferreira da Silveira, de Minas Gerais, que ela disse que ficar mais de 3 horas sem se alimentar tem mau hálito. Qual o motivo? Então, o motivo é a hipoglicemia, que nós já falamos, e esse tempo é variável de pessoa para pessoa, né? A gente recomenda como um tempo médio de 3 horas de 3 horas e meia a 4 horas, fazer uma refeição leve, pode comer barrinhas de cereais, comer uma fruta, um salgado, mas tem pessoas que esse tempo diminui, se a pessoa tem tendência à hipoglicemia. E para outras pessoas, até 5, 6 horas ela pode ficar sem se alimentar. Na dúvida,
Fique sem se alimentar 2, 3, 4 horas e monitore com alguém de sua confiança para ver se o hálito é alterado ou não. Se não quiser correr risco, mantenha na sua bolsa, principalmente as mulheres, né, algo para comer, alguma coisa fácil para você fazer refeições regulares. Não é para comer mais, é para dividir o que come em mais refeições, senão ganha peso. Mais uma aqui que não quis se identificar. Eu escovo os dentes antes de dormir, mas quando acordo sinto gosto horrível na língua. O que pode ser isso? Escovar os dentes e a língua. Você tem escovado? Então é fundamental, além da escovação dos dentes, fazer uma higiene da língua adequada. E é normal que você acorde com o paladar alterado, com o gosto alterado de manhã, porque você está há muitas horas sem se alimentar. Porém, se você perceber que esse gosto permanece alterado, mesmo depois de 40 minutos do café da manhã, aí sim a gente pode ter algum problema que deve ser investigado e tratado. Doutor, obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo ao seu trabalho, ao senhor responder a cada pergunta. Para finalizar, rapidamente, quais as dicas que o senhor deixa para prevenir o mau hálito? Olha, a principal dica é a pessoa fazer uma escovação com uso de fio dental regular, de preferência escovação correta. Peça ao seu dentista que te ensine e fazer a limpeza da língua 2 a 3 vezes ao dia. Também nesse site saburralingual.com.br existem inúmeras dicas. É muito importante fazer um controle do estresse, porque o estresse ele diminui a produção de saliva. E, principalmente, acho que o mais importante, não fique na dúvida se você tem mau hálito, não sofra com esse mal. Se você realmente tem dúvida, pergunte a algum confidente se tem um problema e, se tiver um problema, busque ajuda, porque o mau hálito é tratável em 100% dos casos.